Vamos começar? Esses dias eu recebi uma pergunta que me deixou um pouquinho chateado, não vou negar. Alguém me perguntou como funciona a mentoria e pediu para eu explicar melhor. E aí, eu sei que por um lado isso é muito legal, demonstra o interesse de vocês, mas também significa que eu não expliquei direito, não deixei as coisas claras o suficiente. Então esse vídeo aqui é para resolver esse problema. Nós vamos conversar, eu vou mostrar tudo como funciona a mentoria, a plataforma, para não ficar dúvida nenhuma. Então, se eu já não costumo pedir para você curtir, compartilhar, se inscrever, agora que eu não vou pedir mesmo, eu preciso resolver esse meu problema com vocês, que eu criei com vocês, e aí você vê o vídeo até o final. Se achar que foi legal, gostar da mentoria, achar que a plataforma é legal, e ela é muito legal, aí sim você deixa seu like, compartilha, mas por enquanto não quero nada disso. Bom, vamos entender como é que essa ideia surgiu. Durante muito tempo eu recebo até hoje mensagem lá no meu Instagram perguntando se eu faço mentoria. E eu sempre respondia que eu não fazia, porque eu não tinha o tempo suficiente para dedicar aos meus alunos, que o tempo que uma mentoria estruturada requer. E eu preciso admitir que, na verdade, o que eu queria responder é o seguinte: eu não faço porque eu não concordo muito com muitas coisas que eu vejo as pessoas fazendo por aí nesse ramo de mentoria. Na verdade, o pessoal não pensa no acompanhamento que vai dar autonomia para os alunos. É mais como um curso de reta final, uma correria ali para aqueles que é montado em cima de um edital recém-lançado ou de um boato que apareceu de um concurso que ainda pode acontecer. Eu pensei comigo, para fazer isso eu prefiro não entrar nesse mercado, não entrar nesse ramo e dedicar as minhas energias para outro ramo. Só que eu comecei a perceber que eu sou bom em organizar os estudos, eu sou bom em identificar os padrões do edital, como é que os concursos de procuradoria são ou não conciliáveis, e aí me veio a ideia de sim lançar um programa de mentoria, desde que, claro, eu fizesse algo diferente. E aí surgiu a ideia de combinar a mentoria com a plataforma e sempre com aquela ideia de dar autonomia para os meus alunos. A ideia é que ao final do nosso programa de mentoria, vocês tenham condições de observar um edital de uma carreira que te interesse, identificar se você tem chances reais de fazer aquela prova, se você não tem ainda, o que você precisa fazer para chegar, para passar a ter chances, ou no caso de ter mais de uma prova, né, que está na iminência de sair, ou 2 editais abertos, você ter consciência para olhar aqueles editais e ver o que é conciliável e o que não é conciliável. Vou dar um exemplo do primeiro encontro que a gente já teve nessa primeira turma focada em alunos da AGU. A gente já identificou, já falou como é o perfil dessa prova, como é provável que ela venha, como diagnosticar a sua situação, como você está em cada uma das matérias dessas disciplinas, entender quais são os pontos que se repetem entre as carreiras e como o estudo aproveita ou não em tal disciplina, cada uma das disciplinas. E o mais importante, diagnosticar qual é o seu ponto de estudo, como você está em cada uma das matérias, porque o ponto de partida é muito importante para você poder traçar os próximos passos até a possível chegada desses editais. Então a gente pensou nisso tudo para aliar mentoria junto com o uso da plataforma. E aí, eu vou deixar explicadinho para vocês tudo que inclui esse planejamento, esse produto diferente, essa mentoria, essa plataforma, e ainda tem um bônus, um terceiro ponto aqui que eu vou deixar para falar no final. Tudo isso, lembrando, vai estar incluído se você decidir se tornar o meu aluno, o meu mentorado. Então, inicialmente, vocês terão comigo o que eu chamo de que talvez é o mais próximo de uma mentoria tradicional, mas no sentido de ser um acompanhamento, e sempre um acompanhamento para eu dar a vocês autonomia para organizar os seus estudos a partir daqui. Então, essa mentoria é pensada em turmas. Como essa é focada nos possíveis concursos da AGU, nós teremos encontros focados em temas de concurso da AGU. E aqui eu preciso destacar uma coisa para vocês. Lembra que eu falei que eu não quero vender susto, eu não quero vir fabricar urgência e brincar com as ansiedades de vocês? Então, como a AGU só teve um pedido de vagas e a gente muito provavelmente tem bastante tempo até esses possíveis concursos efetivamente chegarem, eu estruturei um programa de acompanhamento longo, porque eu quero ter tempo de ensinar as coisas para vocês
vocês com calma e planejar os estudos juntos e com calma. Então nós teremos no mínimo 8 encontros e no mínimo um encontro por mês. A gente tem programação de encontros até fevereiro do ano que vem. E a estrutura desses encontros vai ser a seguinte: a gente vai tratar de um tema importante para o concurso, pode ser jurídico, matéria mesmo. Depois a gente trata de um tema muito importante para a organização dos estudos e depois eu abro para dúvidas, porque as aulas são comigo. Você pode entrar, expor o problema que você está tendo, seja jurídico, seja de compreensão do conteúdo, seja de organização dos seus estudos, que eu vou te ajudar a ajeitar todo o seu planejamento. Lembrando, claro, que a gente está aqui num planejamento de longo prazo, pensando nas provas da AGU. Então, olha só como é que está estruturada essa turma da AGU. No dia 12/6, sim, a gente teve aula no Dia dos Namorados, a gente já fez essa aula inaugural, que a gente aprendeu a diagnosticar a sua situação atual e até como estruturar os estudos, e eu pude apresentar a plataforma aos alunos. Esse encontro já está gravado, foi bônus e não conta naquele mínimo de 8 que eu falei com vocês. No dia 2 de julho, que vai ser a primeira terça-feira do mês de julho, a gente tem um encontro para falar sobre prática jurídica na AGU. Nós vamos destrinchar a prática jurídica para nenhum aluno meu ter problema com isso. E aí nós vamos aprender a identificar os temas mais importantes do edital e como dividir os estudos de acordo com a importância dos temas. Na aula 2, que vai ser na primeira terça-feira de agosto, nós vamos destrinchar a Lei Complementar 73 e a Lei 10.480, que são as leis que regem a carreira de advogado da União, procurador da Fazenda Nacional e a Procuradoria-Geral Federal. E aí a gente vai responder uma pergunta bem direta. Eu tenho chances nos concursos da AGU? Vamos ver como é que a gente avalia, na verdade, para qualquer edital, para que vocês possam sempre avaliar a conveniência e a oportunidade, né? O seu mérito administrativo de estudante para se dedicar ou não a concursos específicos. Aí a gente segue no nosso próximo encontro, que vai ser lá em setembro. A gente vai falar sobre direito da Seguridade Social, que é uma matéria muito importante para a PGF, mas ela tem que ser compreendida no contexto de advogados da União, procurador da Fazenda Nacional. E não só ela, podemos ver como as diferentes matérias têm diferentes nuances para cada um dos concursos. E também nós vamos aprender a identificar os concursos compatíveis e seguido, claro, do nosso plantão de dúvida, que é sempre ao final de cada encontro. A gente chega em outubro para responder aquela pergunta: e minhas metas acumularam? E agora? E também nós vamos ver como fazer revisão do conteúdo e plantão de dúvidas. Em novembro, nosso encontro vai falar sobre como enfrentar as matérias específicas da AGU, que em advogado da União prevê direito eleitoral, e em procurador da Fazenda, procurador federal prevê direito agrário, por exemplo, e qual é a melhor estratégia para enfrentar essas matérias? Qual é o peso que elas têm nos concursos? Vale a pena eu dedicar muito tempo para elas? Vale a pena eu estudar só pós-edital? Vamos abordar esse tema extremamente importante e também sobre conciliação dos estudos sobre a fase objetiva para a fase subjetiva. Como é que eu estudo pensando na segunda fase, pensando na primeira fase? Vale a pena adiantar? Se não vale a pena, para quem vale, para quem não vale? E claro, plantão de dúvidas. Nossas aulas de dezembro e janeiro vão ficar com um tema a definir para a gente justamente ter essa flexibilidade para adaptar de acordo com as notícias que vão acontecendo. E aí nós teremos também quando fazer simulados na aula 6 e estagnei no percentual de acertos. E agora, na nossa aula 7, ambas também têm plantão de dúvidas. E na aula 8, que teoricamente é o fechamento, a gente vai ver o que muda no estudo pós-edital e plantão de dúvidas. Prestem bastante atenção nisso aqui. A gente tem um programa de 8 encontros que é mínimo. 8, uma vez por mês, que é no mínimo. Se os concursos começarem a mudar, terem notícias mais frequentes e a gente quiser acelerar ou aumentar o número de encontros, nós vamos fazer isso e sem qualquer adição. Ou seja, o valor que você está pagando é para no mínimo 8 encontros e no mínimo uma vez por mês. A gente pode fazer 12, a gente pode fazer 10, a gente pode fazer 3 no mês. Vai depender, inclusive, não só das notícias da AGU, mas também da necessidade que eu vou identificando com os meus alunos. E aí, onde é que você vai acessar essas aulas de mentoria? Onde é que você vai ter acesso? As aulas são ao vivo, mas elas ficam gravadas. E agora que você já compreendeu essa parte das aulas e como essas aulas serão ao vivo, mas ficarão gravadas, é natural que você se pergunte onde você vai acessar todo esse conteúdo. E aqui é um lugar que eu tenho falado com vocês há muito tempo, é o joaomarcelooliveira.com.br. E a gente entra na parte da plataforma, que foi pensado para ser um lugar que tem tudo o que os concurseiros precisam
para os concursos de procuradoria. Aqui nesse link você é direcionado para adquirir a mentoria e se você já adquiriu aqui, ó, aqui nós temos todos os nossos encontros. Como eu disse a vocês, a gente só teve a aula inaugural, que foi, claro, no Dia dos Namorados, né, para testar o comprometimento de vocês. E todos os nossos encontros, de novo, mínimo de 8, mínimo uma vez por semana, serão lançados aqui nesse espaço. E junto da mentoria, lembra que eu falei que vocês têm acesso a tudo que tem aqui nessa plataforma? E aqui você tem que ficar de olho nas nossas ferramentas. Aqui tem um Destrava Procuradorias, que você pode pegar aqui todas as características dos últimos concursos das principais procuradorias. Digamos que você queira ver, ó, quanto tempo faz que não tem o concurso daquela carreira que você quer muito. Ó. A Procuradoria do Banco Central, por exemplo, ó, no último concurso foi em 2013, faz bastante tempo. Então é um grande indicativo de que esse concurso pode acontecer em breve. Mas se você quiser saber quais são os concursos que exigem ou não prova oral, você pode fazer esse filtro também. Ou você quer filtrar pela remuneração, ou pela quantidade de férias, tudo isso aqui, ou pela experiência jurídica, que pode ser algo que às vezes pode até te atrapalhar, né, te impedir de acessar uma carreira específica, tudo isso aqui organizadinho para vocês terem acesso. Só que isso aqui já é muito legal, mas não é nem de longe a melhor parte dessa plataforma, que, de novo, vocês da mentoria têm acesso a ela por um ano. Eu estou querendo falar aqui com a parte de ferramentas, eu quero que vocês vejam a parte do calendário, que é um lugar feito para vocês organizarem todos os seus estudos. Então, nós estamos juntos na mentoria, a gente vai fazer um planejamento juntos, vocês vão ter autonomia para planejar os seus estudos. E aqui essa área é pensada para isso. Ó. Vocês têm um calendário que eu estava aqui mostrando para a turma, que você pode lançar todas as suas atividades aqui. Ó. Na segunda-feira, por exemplo, eu tive reunião às 2 sobre essa plataforma, para a gente tratar de novas funcionalidades que nós iremos colocar. Então, estava aqui marcado no meu calendário. Só que vocês, por exemplo, pode ser que vocês queiram já começar a fazer os estudos, e é claro que a gente está aqui para isso, focado na carreira da AGU. E, por exemplo, se o seu foco principal é a prova de advogado da União, já tem aqui o card, ó, com todas as matérias que caíram no outro concurso e que tem grande chance de repetir. O mesmo para procurador federal e o mesmo para procurador da Fazenda Nacional. Então, digamos aqui que um aluno quer se preparar focado na prova de advogado da União e já vai começar amanhã, não quer nada de esperar. Então, a primeira coisa que eu recomendo é que você venha aqui em configurações, dê a hora inicial do seu calendário, ó, tá 5 da manhã, mas eu posso começar meu dia 6 e ele termina às 9. Olha aqui como é que ele já vai mudando. E o dia da semana, inclusive, que ele começa. Às vezes você tem uma escala de trabalho meio diferenciada, você precisa que seu dia comece na segunda, ou que comece até mesmo na terça-feira, sei lá, né? Às vezes você trabalha final de semana até segunda ou a domingo, e aí você fica muito cansado. Você pode fazer essa adaptação aqui do seu calendário. E aí, digamos, ó, você vai começar a estudar já no sábado. E aí, ó, você vai começar estudando Direito Constitucional às 7, depois você vai estudar Direito Tributário às 8, vai estudar Direito Financeiro às 10, e aí, tudo isso aqui é feito para você ir organizando os seus dias, ó. E aí você pode ir lançando as suas atividades, do que você vai fazer. E o mais interessante é que, lógico, é muito mais fácil você lançar uma atividade de estudo, essa plataforma é feita para isso. Mas você pode lançar outras atividades. Digamos que aqui, ó, no sábado, você tem no dia 9, você tem que ir ao supermercado. Então, aqui, ó, no sábado, dia 20, né, que é o que a gente colocou ali no dia 21, que é o sábado, melhor dizendo. Você vai ali às 9 da manhã, melhor, deixa eu voltar aqui para ver que eu me confundi. É isso mesmo, é de 9 às 10 no sábado. Então, você pode simplesmente colocar aqui, ó, que é uma atividade que você tem que fazer no sábado, às 9 da manhã, e essa atividade é lógico, você não vai ficar 2 dias no supermercado, você vai também terminar ela, sei lá, vamos botar 9h30, talvez você demore meia horinha, só pertinho aqui. E olha só, é lógico que, como eu disse, a plataforma é pensada para que vocês que vão estudar, mas se você precisa, na verdade, em vez de estudar, você precisa ir no supermercado, você pode muito bem colocar essa atividade aqui, e ela tá, e a descrição, você coloca da atividade, ó, fazer compras. E aí, essa atividade está criada aqui no seu calendário. É lógico que ela ficou um pouquinho ruim de ver que, vamos colocar que você vai ficar 1 hora no supermercado, né? Até é bem razoável esse tempo, que aí você consegue monitorar
tudo o que você está fazendo durante a sua semana. E aí, para você não perder controle, olha só, vamos supor que você lançou um monte de atividade aqui, vai estudar direito ambiental, vamos pegar umas matérias aqui da PFN também, você vai montando o seu cronograma de estudos. Aqui você tem o planejamento para ele funcionar como as tarefas micro. Então, no dia 21, eu estou vendo aqui que eu preciso estudar direito constitucional. Então, eu vou colocar aqui que no dia 21, né, eu vou começar o meu dia, já que eu coloquei para fazer às 7 da manhã, na verdade, eu vou estudar o capítulo 1, ou poderia ser o PDF 1 de Direito Constitucional. Beleza? E aí você salva. Ó. Isso automaticamente gera aqui uma tarefa que eu ainda preciso cumprir. E olha como essa tarefa aqui, ó, que nós acabamos de gerar, ela gera aqui, ó, uma indicação no seu card de desempenho. Nós já vamos olhar melhor isso aqui, esse card, mas olha só, tanto que se eu marcar ela como concluída, o meu tarefas da semana já fica verdinho indicando que eu cumpri. Se eu não tiver cumprido essa tarefa, obviamente, ela vai ficar com um card de incompleto. Então, vocês têm que pensar isso aqui, esse ponto do seu planejamento de estudos, como o planejamento micro. Então, por exemplo, se você vai estudar direito tributário, talvez em direito tributário ali você esteja um pouquinho mais avançado. Então, no dia 21, você, a partir das 8 horas da manhã, você vai estudar ali o capítulo 10. Capítulo 10 de Direito Tributário. Então, isso tudo muda de aluno para aluno. E aí, para você já tem as suas atividades do dia, você já tem o seu planejamento micro, o que é interessante você colocar ali também? Uma meta macro, por exemplo. Digamos que você está muito mal em direito empresarial e você decidiu estudar por uma sinopse. E aí, a gente vê que a sinopse tem mais ou menos umas 400 páginas e você vai começar ali na quinta-feira e aí você depois vai terminar, pretende terminar depois de 2 meses essa sinopse aqui, ó. Acho que é um bom prazo, ó. Ler toda a sinopse de direito empresarial. E aí, pronto, você criou uma meta macro para poder orientar os seus estudos. E sempre que você for sentar para estudar, igual digamos que a gente estivesse aqui no sábado, às 8 horas, e fosse hora de estudar o direito tributário. Você pode vir aqui, ó, e criar um novo horário de estudos. Ó. Na verdade, criar um novo rastreamento do seu tempo de estudos. Se você pretende estudar por 1 hora o direito tributário, naquele momento no sábado, e é o seu momento de estudar jurisprudência, você inicia o seu rastreamento, que isso aqui, ó, vai gerando um dado de tempo, quanto que você tem estudado cada ponto da fonte de conhecimento. Às vezes pode ser só hora de revisão, pode ser só hora de simulado, hora de doutrina ou PDF, lei seca, questões. Como eu tenho usado isso aqui para simular com os meus alunos, para mostrar para eles como as coisas funcionam, eu estou contando só um tempo de estudo. E tudo isso, claro, vai para o seu painel de desempenho. Ó. Eu estudei semana passada nada, nessa semana eu estudei 1,34. É lógico que isso aqui é só uma situação fictícia que eu tenho mostrado para os meus alunos. E aí, além desse painel de calendário, além de toda essa implementação que vocês têm, de todas essas funcionalidades, e lembrando, elas serão melhoradas, a gente já tem novas funcionalidades para entrar aqui em fase de teste, em fase de produção. Vocês também têm aqui o card de simulado, que é a hora de vocês conseguirem monitorar o progresso de vocês. Digamos que você resolveu a última prova de advogado da União, que foi organizada pela Banca CESP. E você resolveu esse coisa no dia de hoje, 20 de 6 de 2025. E aí, nas matérias que você foi resolvendo, você coloca, ó, em direito tributário, eu fiz 12 acertos e errei 3. Estou fingindo aqui que são 15 questões tributárias que caíram nessa prova de advogado da União. Não tenho certeza, só para vocês entenderem como funciona a matéria, como funciona essa funcionalidade.
Ou em direito constitucional você já foi melhor, das 18 questões que caíram, você não errou nenhuma, você teve um 100% de aproveitamento, e olha como o próprio sistema já vai contabilizando o seu desempenho para você ver como você tem ido nos simulados que você tem feito. Qual que é a ideia disso aqui? Às vezes os alunos ficam extremamente preocupados com como eles estão indo. Às vezes eles estão indo bem, estão evoluindo, e aí vem um simulado específico que cai um pouquinho em percentual de acerto e eles ficam extremamente preocupados. E às vezes é sem motivo, foi só uma prova específica, ou não, é um motivo para se preocupar mesmo, que a gente está vendo uma decrescente, os pontos decaindo, os pontos em sentido decrescente. Então vai ser tanto para a gente identificar problemas, como também para afastar problemas. Falar assim, não, você está indo bem. Tudo aqui feito para vocês conseguirem monitorar o progresso e planejar os estudos de vocês. Lembra? A ideia aqui é dar autonomia para vocês. E aí, além disso tudo, lembra que eu falei com vocês que eu tinha uma outra funcionalidade, uma outra função que eu deixaria para mostrar depois, era um bônus? É a nossa comunidade. Eu particularmente gosto muito de chamá-la de manadas, por quê? De manada, por quê? Porque aqui é o lugar da gente reunir os alunos que se movem como elefantes, passos firmes, direcionados para o nosso objetivo final, onde a gente não vai se preocupar com boatos. A gente se move com dados concretos, com dados objetivos e sempre organizando os nossos estudos da melhor maneira possível. A gente tem diversos tópicos aqui. É um ambiente que está finalizando a implementação. Acredito que no momento que vocês estão vendo esse vídeo, essa comunidade já está no ar, mas é um espaço pensado para todos os alunos poderem trocar ideias, só pessoas focadas, pessoas que pensam nos concursos, que querem mesmo participar dos concursos e concorrer e estudar de verdade para poder trocar experiência, trocar dúvida, se ajudar e ser um ambiente livre de distração e focado nos concursos. Viu só como a ideia é realmente de dar ferramentas para vocês organizarem os próprios estudos, darem autonomia, não ficar dependendo de professor nenhum, de curso nenhum, nem mesmo de mim. Saber olhar os editais, saber entender quais são os concursos que casam com seus planejamentos e sempre mantê-los focados com disciplina e constância, que é o único caminho que eu acredito que faz mesmo que a gente passe em concursos públicos. Nada de susto, nada de vender susto, nada de vender urgência, nada de brincar com os sentimentos de vocês. E aí você deve estar se perguntando, beleza, João, vim até aqui, gostei, quero estudar com você. Preste bem atenção. Fazendo a aquisição da mentoria, eu disse que vocês têm acesso a, no mínimo, quantos? No mínimo 8 encontros, no mínimo uma vez por mês. Só que vocês têm acesso a toda a plataforma, às aulas gravadas, a todo o programa de mentoria durante um ano. Ou seja, vocês têm um ano para acessar todas essas funcionalidades para fazer o planejamento com os estudos de vocês junto comigo. E o melhor, eu deixei para falar no final. O preço, a minha ideia não é cobrar um valor absurdo, tanto que o preço é apenas R$ 39,90 por mês durante 12 meses. Aquele esquema de recorrência. Um preço mais do que justo para tudo que vocês vão ter oferecido aqui na plataforma. E mais, lembra que eu falei que tem diversas funcionalidades, diversas novas ferramentas que estão sendo desenvolvidas, testadas e implementadas? Se você fizer essa aquisição, que é lote promocional, que é a primeira vez, que é preço de lançamento, tudo o que for posteriormente colocado e que vai custar mais caro para as pessoas que entraram depois, para você já está incluído nesse preço de R$ 39,90 por 12 meses. Então, acredito que assim eu consegui tirar, que eu tenha conseguido tirar todas as dúvidas que vocês tinham sobre mentoria, sobre plataforma, sobre o porquê que eu resolvi lançar isso. E como sempre, eu agradeço a atenção de todos vocês e até o próximo vídeo.